Bem-vindos, gente, à aula número 3 de integração dupla. Então, aqui, gente, eu vou fazer a representação dessa função. Então, eu tenho uma integral, se vocês forem observar, é diferente das anteriores, que a gente tinha uma região retangular. Eu tenho uma região ali onde está definido para y, que ele está variando de 0 a 1, e para x, ele está variando de y para 1. Então, o que isso significa? Eu vou construir o gráfico para vocês entenderem essa ideia. Bom, então, olha, o y, ele varia da reta x igual, y igual a 0, então, seria, quando y é 0, o x pode assumir qualquer valor, é como se fosse uma reta em cima aqui do eixo do x, e ele também varia até a reta y igual a 1, que seria a reta passando pelo 1 de y, onde o x independe do valor. Então, ele é reta constante ali, y igual a 1. Na nossa situação aqui, o x ele varia da reta x igual a y e x igual a 1. O x igual a 1 também é uma reta constante, que passa pelo ponto 1 de x, e a reta x igual a y é essa reta aqui, ó, que passa pela, ela é bissetriz dos quadrantes ímpares, né? X igual a y, certo? Então, olha, quais são os pontos que a gente está analisando? São os valores em que o y varia entre esses dois e o x varia dessa região para a reta 1. Então, seria todos os valores que estão dentro desse... Deixa eu pegar uma canetinha aqui de outra cor. Que estão dentro desse triângulo aqui, ó. Então, ó, o y para esses valores que estão dentro dessa região aqui, o y ele tá variando de 0 para 1. Então, ele tem sempre esse tamanho, o valor do y, né? De 0 e 1. E o do x, ele tá sempre variando da reta x igual a y para o 1. Tá? Então, desse valor para cá, da reta para o valor de 1. E a função, essa função e na x ao quadrado, quando x for 0, fica e elevado a 0, que é 1. Então, ele começa a função ali no ponto 1 para z, né? E ele forma uma parábola aqui, paralelo para o eixo do x, né? E essa parábola, como não tem o y, ela se propaga ao longo de toda a curva, né? De todo o valor do y. Então, ele é uma função mais ou menos desse jeito. Agora, imagine nessa região aqui do plano x e y. Então, aqui o x e o y. E aqui eu tenho a nossa reta. A nossa reta seria mais ou menos aqui, ó. Essa reta x igual a y, no valor 1 aqui para x. Então, aqui seria a nossa região de integração, né? Então, no plano, a região de integração é essa. E abaixo dessa curva aqui, dessa superfície, seria o volume que a gente está procurando, se a gente fosse interpretar isso por meio de um volume, tá? Então, não é fácil de enxergar mesmo no 3D. Fica mais fácil por meio de um software, mas mesmo assim não fica muito visível, porque daí acaba aparecendo as interseções, né? Mas seria essa curva, sob essa curva, dentro desse triângulozinho, qual seria o volume dele, né? Então, gente, como que a gente vai fazer? O que acontece? Quando tá escrito desse jeito, a integral ela tá variando primeiro ali com relação ao x. E essa integral, quando a gente vai resolver, a gente vai usar a substituição, né? E a substituição, a gente vai pegar esse carinha aqui e chamar de u, que nem a gente fez no exemplo da aula anterior. Só que derivando, vai ficar um 2x, que não tem aqui, né, o x, pra gente poder utilizar esse método. Então, o que a gente faz? A gente tenta inverter essas variáveis para a gente conseguir calcular. Só que para inverter esses limites de integração, a gente precisa reescrever essa integral, porque o x, ele está dependendo do y.
Então, quando a gente altera, a gente tem que escrever de uma maneira que a gente deixa o x fixo e a variável que vai ter que, no caso ali, a variável que eu estou escrevendo em relação a outra, mude também. Então, uma maneira de fazer isso é pegar e fazer o seguinte: é estudar os limites de integração de uma forma que a gente tem que fazer a seguinte análise. Então, olha, a situação que a gente tá, qual é? O y está fixo, ele tá fixo no intervalo de 0 e 1, né? No intervalo 0 e 1. E o x, ele tá variando. Ele tá em função de outro. Então, o x, ele tá variando da reta. Ele tá variando da reta x igual a y para a reta x igual a 1, certo? Então, essa é a situação que a gente tem quando a gente tem a integral escrita desse jeito. O y tá fixo entre 0 e 1, e o x, ele tá variando, porque aqui ele tá dependendo de uma variável, ele tá variando de x da reta x igual a 1, da x igual a y e x igual a 1. Como que a gente pode reescrever isso? Então, a gente pode escrever da seguinte maneira: fixar, ó, aqui é de 0 a 1, fixo para y. A gente fixa, então, de 0 a 1 para x. Então, a gente vai mudar a situação que a gente se encontra. Então, a gente vai mudar, atualizar ele. A gente vai deixar o x fixo de 0 a 1. Então, vai ser a mesma coisa. Então, não vai mudar em nada, ó, o x está fixo entre 0 e 1. E quando o x está fixo entre 0 e 1, o que está acontecendo com o y? O y, ele acaba variando de 0 para a reta y igual a x. Então, assim, olha, ele está subindo, olha, ele não está dentro dessa região aqui até o 1. Ele está saindo aqui, ó, do y, vai começando aqui no 0, ele está subindo até chegar nessa reta. Então, ele está variando de y igual a 0 a y igual a x, certo? Então, muda um pouquinho a situação, tá? Eu posso reescrever, então, essa integral da seguinte forma. Deixa eu pegar uma folhinha. Então, essa integral que a gente tinha aqui inicialmente, eu posso reescrever ela da seguinte maneira. Eu vou fixar aqui primeiro o y, depois o x. A função é a mesma. O que vai mudar é os intervalos de integração. Agora, eu vou fixar o x. O x eu fixei entre 0 e 1. E o y, quando a gente faz essa análise, ele, em vez de variar que nem o x de y para 1, ele está variando de 0 para o x, tá? Feito isso, fazendo essas mudanças de limites de integração, é só uma maneira de reescrever para ficar mais fácil de calcular a integral, tá? Então, a gente tem que fazer essa análise por meio do gráfico para a gente conseguir fazer isso. Então, o que que acontece? Então, quando a gente faz dessa maneira, a primeira variável que a gente vai integrar é a variável y. E como esse e na x quadrado, ele não depende de y, eu considero ele como se fosse uma constante. Então, eu vou colocar aqui, ó, a primeira integral. A segunda, eu vou colocar essa função que depende de x para fora da integral, porque eu estou integrando com relação à variável y, né? Então, dy dx. Tá, resolvendo essa integral, a integral de dy é y. Então, esse daqui continua multiplicando o resultado que vem dessa integral, tá? Então, aqui essa integral tem resultado y, e eu vou colocar aqui os intervalos de integração, que é de 0 a x. Então, por isso que a gente tem que fazer, nesse caso, o y, ele está dependendo de x, então eu tenho que fazer a integral dele antes do que a integral de dx. No caso anterior, ela estava dependendo de y, né? Por isso que estava invertido esse símbolo de integração.
E eu deixando em função da variável x, fica mais simples a conta por causa disso daqui, ó. A hora que eu coloco, eu substituo esses limites de integração, vai surgir um x aqui embaixo e que vai facilitar a conta dessa outra integral aqui de e na x quadrado. Então, olha, e na x quadrado, substitui o primeiro limite, que seria no lugar do y, a gente coloca x. Menos, no lugar do y de novo, coloca 0. Então, a gente aplica o limite da integral. Tá, o zero não vai influenciar em nada em nossas vidas, então vai ficar e na x quadrado vezes x dx. Aí, a gente vai usar a mudança de variável, fazer uma integração por substituição. Então, eu vou chamar de u de x quadrado, e du vai ser quem? 2x dx. Eu derivo esse cara, vai dar 2x e indica a variável de derivação, dx. Como não tem esse 2 aqui nessa conta, o que a gente faz? É como se a gente pegasse esse 2 que está aqui a mais e passasse para o outro lado junto com o du. Então, vai ficar du por 2 igual a x dx. Beleza. Então, voltando para a nossa integral. Então, substituindo as variáveis, vai ficar 0, 1, e na u. X dx é du por 2, né? E aqui, gente, como eu estou em outra variável, o ideal é não colocar os limites conforme ele é. Dá para colocar como sendo o 1 e o 2, que é o mais correto a ser feito, tá? Então, beleza. O meio, que é esse 2 que está dividindo, ele é constante. Então, posso permutar para fora da integral. Integral de e na u é e na u mesmo. E reescrevendo isso, calculado nos limites de integração lá, né? O 1 e o 2. Reescrevendo essa função em função da variável inicial, u vale x quadrado. Na variável x, os limites de integração eram 0 e 1. Agora, é só substituir quem é esses limites. Então, vai ficar meio. E, quando no lugar do x eu vou substituir o 1, vai ficar 1 ao quadrado é 1. Menos e elevado a 0 ao quadrado, que é e elevado a 0. Certo? Então, só para concluir, esse cara aqui vale 1 e esse cara vale e. Então, isso pode ser escrito como sendo e menos 1 sobre 2. E esse é o resultado para a nossa operação. Então, mais uma vez, a gente fez uma integração que precisa do método de substituição. E, além desse passo, a gente usou o teorema de Fubini para fazer essa inversão entre uma integral e outra, mudando as variáveis aqui também, para poder simplificar a resolução da integral, certo? Vamos ver se a gente tem mais algum exemplo. No exemplo 2 dessa aula, a gente tem a seguinte situação. Ó, calcule a área da região plana limitada pelas curvas x² e y igual a 4x menos x². Então, eu tenho duas funções, que essas funções vão determinar uma região. Vejam que eu não peço volume, eu peço a área. Então, tem uma propriedade, conforme eu expliquei na primeira aula de integral, que quando a função z, que a gente, quando está numa integral dupla, a gente está numa função espacial, né? Então, quando a função z, que depende de x e y, for 1, a hora que eu calculo a integral dupla dela, vai ser 1 dx dy. Esses carinhas dx dy equivale à área. Então, é como se eu estivesse calculando a integração da área da região, certo? Ele está associado com cada areazinha pequenininha da base dos paralelepípedos. E aí, quando eu faço a integração, eu tenho a soma de todas aquelas áreas. Então, esse aqui resulta na área total da região, tá? Então, as áreas aqui seria cada área I que eu tenho lá naquelas partições.
Então, a gente vai usar essa ideia para calcular esse problema. Esse problema também dava para calcular pela ideia lá de cálculo 1, em que a gente usa para cálculo de área limitado entre curvas, mas ele é a mesma coisa, sabe? Então, o método de calcular acaba sendo iguais, porque a hora que eu aplico a integração dupla, que eu faço a primeira integral, a integral de dentro, e aplico os limites de integração, recai na ideia do cálculo 1, que é fazer a diferença. Eu pego a menor menos a maior, no caso, né, que fica mais em cima, menos a menor, para poder calcular a integral da área entre regiões. Então, não sei se vocês estudaram isso lá em cálculo 1. A princípio era para ter estudado, mas para quem não lembra, a gente vai rever aqui, tá bom? Então, beleza, vamos fazer os gráficos para a gente entender a situação. Bom, o gráfico das duas curvas dadas são duas parábolas, né? Então, a primeira é a função x², que aí está em vermelho, e essa outra parábola, 4x menos x², é essa em azul. As duas curvas, elas definem uma região entre elas, que é essa região aqui. E é a área dessa região que é preciso ser calculado no nosso problema. Bom, algumas análises precisam ser feitas. Então, a gente primeiro vai fixar uma variável e a outra vai ficar em função no caso assim, se eu escolher fixar o x, o y vai ficar em função do x, tá? Então, olha, esse ponto é o 0, esse ponto aqui onde as duas funções se cruzam novamente é o ponto 2. Se eu não conseguir fazer o gráfico, tem como eu fazer a conta e descobrir de onde para onde está variando? Tem, é só calcular a interseção desses pontos. Como que calcula a interseção? Pega as duas funções e compara uma com a outra. Olha, y é igual a y, isso é uma verdade, né? Então, para um y eu vou usar esse cara, para o outro y eu vou usar esse outro cara. Então, vai ficar, ó, x² igual a 4x menos x². Colocando no primeiro membro, vai ficar 2x² menos 4x igual a 0. Posso colocar um x em evidência, vai ficar 2x menos 4 igual a 0. Produto de dois números é 0 se um deles for 0. Então, ou x é 0, ou 2x menos 4 é 0. Se o caso de 2x menos 4 for igual a 0, significa que o x vale 2, certo? Ou seja, pontos de interseção, x igual a 0 e x igual a 2, certo? Então, olha, 0 e 2, os pontos onde as duas funções se encontram. Então, a gente pode fixar. Então, a gente faz o x fixo no intervalo 0 e 2, e o y, no caso, vai variar de uma função para outra. Então, ela está variando, se o x está fixo daqui para cá, né, do 0 para o 2, o y, ele está variando da função de baixo para a função de cima. A função de baixo é x², a função de cima é 4x menos x², tá? Então, no caso, o y varia de x² a 4x menos x², certo? Então, escrevendo isso na integral, como que vai ser? Então, vai ser a integral de 0 a 2, integral de x², 4x menos x², dy dx. Integral de dy é y, então, vai ficar 0 a 2, y, calculado em x², 4x menos x², dx. Continuar a conta ali do ladinho. Tá, só substitui os limites de integração, a primeira menos a segunda. 0 a 2, vai ficar 4x menos x², que é a primeira função, menos a segunda função, dx. Quando a gente está lá no cálculo 1, para calcular essa área, a gente usaria direto essa fórmula. A gente calcularia os pontos de interseção e pegaria a primeira função, que é a função que fica acima,
que seria o F1, menos a função 2, que seria o F2. Então, a gente fazia a diferença das duas e calcularia. Então, assim, se eu lembrar dos conceitos do cálculo 1, eu não precisaria usar os conceitos do cálculo 2. Mas tem como resolver com os conceitos do cálculo 2, porque elas são equivalentes. As duas determinam a área da região entre as curvas, tá? Mas, bom, dando continuidade, né? Então, de 0 a 2, como que vai ficar? Vai ficar 4x menos 2x² dx. Resolvendo essa conta, vou integrar esse cara e esse cara. É como se fosse duas integrais independentes. Então, vai ficar 4x² por 2, menos 2x³ por 3. Tudo isso calculado nos intervalos de integração 0 e 2. O que a gente vai fazer agora? Só resta substituir os intervalos. Então, substituindo primeiro o 2 e o 0 na primeira fração e depois o 2 e o 0 na segunda fração. Professor, eu posso fazer o 2 nas duas e depois aplicar o 0 nas duas? Pode também, vai dar o mesmo resultado, tá? Então, ó, 4 por 2 é 2, eu já vou colocar direto aqui, tá, gente? Então, vai ser 2 vezes 2 ao quadrado, menos 2 vezes 0 ao quadrado. Menos é da fórmula, agora eu vou aplicar um intervalo nesse outro. Então, vai ficar 2 vezes 2 ao cubo sobre 3, menos, que é do limite de integração com o menos daqui, vai ficar positivo. 2 vezes 0 ao cubo sobre 3. Os carinhas que tem 0 vão zerar, né? E esse carinha aqui, ele vai ser 8, então 0. 2 ao cubo é 8 vezes 2 é 16, então menos 16 ao cubo, mais 0. Fazendo as contas, né? 24, tirando o mínimo, vai ficar assim, ó. Embaixo é 1, então 3 vezes 1, 3 dividido por 1 é 3, vezes 8, 24, menos 16. Então, 24 menos 16 é 8 terços. Isso representa a nossa área. Então, a gente coloca no final unidades de área, porque é a área da região. A área procurada para a região. Certo? Então, essa é uma das aplicações que a gente pode encontrar para o cálculo de integração dupla. Eu posso aplicar tanto na ideia de volume, como eu posso aplicar para a área da região de integração, que aí eu posso usar tanto o cálculo 1 quanto o conceito de cálculo 2, certo? Então, gente, para essa aula seria isso. E na próxima aula, que seria a nossa última aula referente à integração dupla, a gente vai trabalhar volume. Aí tem mais um material que é sobre mudança de coordenadas, que é mudança de coordenadas nem integração dupla, mas eu fiz um arquivo separado e vou fazer as aulas delas separadamente também, tá? Que eu vou chamar de aula 4, tá? Então, referente à aula 3, ainda tem mais uma aulinha que vai ser com as aplicações para volume de sólidos no R3, certo? Então, obrigado pela atenção e aguardo vocês para a próxima aula.